Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio Silva, naturopata, mentor de estilo de vida. Já estou há algum tempo aqui para gravar esse vídeo, mas graças a Deus aí hoje eu consegui tirar um tempinho para poder compartilhar essas informações aí com vocês. Através de conversas com amigos, porque na verdade gente que não assiste televisão, não vê jornal, mas conversando com algumas pessoas eu comecei a perceber que um tipo de produto estava sendo muito utilizado para emagrecimento, e que as pessoas estavam tendo resultados muito bons. E inclusive um amigo meu perguntou para mim, mandou o nome e tal, perguntou para mim o que eu achava, se era um produto bom. Eu fiz uma pesquisa breve, até falei com ele, já deve ter umas 2 semanas já. E eu falei com ele, olha, não é um produto interessante, não faça divulgação e pelo contrário, oriente as pessoas para que elas tenham muito cuidado ao usar isso daí, para não falar, para não tomar, mas cada um decide aí sobre a sua vida e avaliem bem, antes de tomar, para que não faça uma coisa assim pelo efeito manada, todo mundo fazendo, vou fazer também, porque já que todo mundo está fazendo, deve ser um produto bom. Esse é um detalhe importante, porque geralmente é o contrário. Quando todo mundo estiver fazendo, você fica ligado, você presta atenção, esse produto ele está sendo utilizado muito por todos os tipos de pessoas, mas eu também fiquei sabendo que pessoas dentro do povo de Deus, pessoas cristãs também estão fazendo uso, e esquecendo da orientação do nosso Senhor Jesus, que diz o quê? Que nós fomos enviados como ovelhas para o meio de lobos, lobos devoradores. Então, a gente, conforme Jesus orientou, a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Então, a prudência da serpente é, antes de injetar qualquer tipo de produto ou utilizar, seja oralmente, seja na pele, seja lá o que for você colocar no seu ambiente, na sua casa, você tem que saber qual o procedimento, quais são as substâncias presentes ali, quais são os efeitos colaterais se existem, entendeu? A gente tem que estar atento nisso daí. Então, preste atenção no que eu vou te passar agora. Esse produto, chamado de Mounjaro, ele é o nome comercial de uma substância do princípio ativo chamado de tirzepatida. Inicialmente, ele era utilizado como um redutor de glicemia, os níveis de glicose no sangue. Então ele é bom para diabetes tipo 2, inicialmente estava sendo utilizado para isso apenas, e depois foi se descobrindo, avaliando que ele também era muito bom, tinha um efeito muito forte no emagrecimento. Aí você já viu, a maioria das pessoas está fora do peso ideal, está sobrepeso, está obesa, então foi a varinha mágica, a varinha de condão aí para fazer com que a gordura sumisse de um momento para o outro. Sendo que isso, na verdade, existe um risco muito grande e que deve ser considerado na sua avaliação antes de você fazer uso desse produto. E eu vou te explicar agora por quê. A efeito de comparação, a gente tinha aí, tem até hoje inclusive, o Ozempic. Ele tem um mecanismo de ação onde ele imita a ação de um hormônio intestinal chamado de GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon. Já o Mounjaro, ele, além de ter essa ação de imitar esse peptídeo, esse hormônio, ele também imita um outro hormônio intestinal chamado de GIP, que é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então a gente observa que, ou na verdade o que foi observado, é que a ação do Mounjaro ela era potencializada devido a esse mecanismo duplo de ação no nosso organismo. E aí a pessoa ela não só tem uma redução da glicemia muito mais acentuada, muito mais eficiente, como também uma redução de peso mais potente. Sendo que aqui está o ponto fundamental, e eu não quero me alongar nesse vídeo, não quero fazer suspense, a questão é que você tenha rapidamente o conhecimento sobre a gravidade de tudo isso que está sendo realizado e quais os efeitos que a gente vai começar a observar não lá na frente, porque eu já soube de casos onde pessoas já têm sido prejudicadas devido aos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns, náusea, vômito e diarreia, sendo que vômito e diarreia provoca desidratação. Então pode ocorrer uma desidratação que pode levar a um quadro de insuficiência renal. Pode acontecer a deterioração da função renal. Um outro detalhe, geralmente quando a pessoa para de utilizar o Mounjaro, ocorre um efeito rebote. E aí vem mais fome, mais desejo por comida. E aí vai acontecer como, por exemplo, acontece em cirurgia bariátrica. A pessoa ela vai voltar ao comportamento antigo e aí vai engordar, vai ganhar o peso todo de novo,
e até mesmo pode ficar até mais obesa do que era antes. Outros efeitos que já foram identificados, que inclusive você pode ver na bula com muita facilidade, é pancreatite, risco de tumor na tireoide, doença aguda da vesícula biliar e ideação suicida. Ou seja, a pessoa já tem um distúrbio emocional, como depressão, por exemplo, e ela fazendo uso desse medicamento, ela pode agravar essa situação, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final desse vídeo. Recentemente, o FDA obrigou o produtor do Mounjaro a acrescentar mais um efeito colateral, que é o ilho paralítico, que é a obstrução intestinal. Então, como o Mounjaro ele tem uma ação, né, de lentificar o processo digestivo, ele pode atuar e atua no que a gente chama de peristaltismo, que é aquele movimento, né, do intestino para que a comida ela não fique paralisada num ponto do intestino, mas ela vá até o reto, o ânus, e aí sim seja eliminada, né, através da evacuação. Agora o ponto importante: como atua numa diminuição do prazer da comida, e isso é um trabalho do sistema nervoso, onde que está envolvida a dopamina, então diminui o prazer pela comida, não diminui só o prazer pela comida. Então também tem um efeito colateral chamado de anedonia, onde o prazer que geralmente se sentia pelas coisas da vida, por viver, aquele tesão de estar vivo, de fazer as coisas, isso também some, ou seja, né, a gente pode chamar até de apagão da alma. Então, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que não vale a pena. Você pode ter aí 100 quilos ou talvez até um pouco mais, talvez em alguns casos, de repente, muito diferente, muito urgente, talvez pode ser utilizado. Agora, na maioria dos casos, pelo que eu estou vendo, é um caso de reeducação alimentar e de também fazer com que o seu corpo funcione de forma correta, né? Avaliar os exames da tireoide, ver se o T3, o T4, TSH, T3 livre, T3 reverso, está tudo funcionando corretamente, ver se existe uma condição de deficiência nutricional, porque de repente a deficiência, né, às vezes a pessoa vai tomar um complexo B e pensa, isso daqui vai engordar. Muito pelo contrário, isso pode te emagrecer, porque as vitaminas, muitas vitaminas ali do complexo B, elas atuam na eliminação da gordura. A célula, para que ela possa trabalhar, ela precisa de ferramentas. Então existe muita coisa para avaliar antes de fazer uso de um produto que pode te prejudicar grandemente. Eu já vejo o uso, eu já vejo o uso de certo tipo de medicamento, para não dizer todos, né? Alguns tipos de medicamentos, uns mais, outros menos, como se fosse um pacto com o diabo. Como é que é o pacto com o diabo? A gente quer acelerar e garantir um determinado resultado. Eu quero ter sucesso como cantor, como ator, seja lá como for, eu quero ter sucesso e, consequentemente, né, dinheiro. Então a pessoa vai lá, não, vamos garantir isso aqui e independente, não quero saber de vontade de Deus de nada, é o que eu quero. Aí a pessoa vai lá e faz o pacto, sendo que ela perde a eternidade, né, para conseguir ali o que ela quer nessa vida nossa finita, que é um ponto na eternidade, né? Mas enfim, é como prato de lentilha, né, de Esaú. E aí, o medicamento, muitas das vezes, ele opera dessa forma. Então, tome cuidado, tá? Eu nem posso dizer aqui para você não tomar, mas agora você tem algumas informações que talvez antes você não tinha para considerar antes de fazer uso, não só desse, mas de qualquer outro tipo de produto. Então, você de repente pode se beneficiar nesse momento, mas no futuro os prejuízos podem ser tão grandes quanto ter um sobrepeso ou ser obeso. Então avalie o seu caso, preste muita atenção no que você tem feito e espalhe essa mensagem para todos aqueles que você sabe que de repente aí corre o risco de cair nessa situação, né? Eu não sei nem se o vídeo vai ficar por muito tempo, né? Vamos ver como é que vai ficar, se eu vou conseguir manter esse vídeo por muito tempo. Então, enquanto isso, compartilhe aí para que alcance o maior número de pessoas. Deus te abençoe, forte abraço.